Irmãos, aqueles que puderem se colocar de joelho para que nós possamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, Senhor, lhe agradecemos pela boa semana que o Senhor nos concedeu. Agradecemos pelo dom da vida, pela tua misericórdia, Senhor, que se renova a cada manhã. Se estamos hoje aqui, nessa faculdade, nesta sala, Senhor, onde nós podemos adorar e louvar o teu santo nome, é porque temos ainda liberdade, Senhor, e podemos estar aqui. E te agradecemos por esse tempo que ainda temos. Sabemos que tempos difíceis virão e nós precisamos nos prepararmos hoje. Hoje nós precisamos entregar a nossa vida, o nosso coração ao Senhor. E precisamos, Senhor, aprender a obedecer, a fazer a Tua vontade. Esteja com cada um aqui presente, Senhor, a despeito dos problemas e das dificuldades que cada um aqui tem, de maneiras diferentes, mas todos nós temos, porque vivemos num mundo de problemas. Vivemos num mundo conturbado, num mundo onde Satanás está como um leão bramando a quem possa tragar. Mas que o Senhor possa nos dar poder para que possamos permanecer firmes nos teus caminhos. Se alguém aqui, Senhor, está se sentindo fraco, ou talvez, Senhor, esteja pensando em desistir, que o teu Santo Espírito, Senhor, possa segurar firme em suas mãos e que eles possam continuar tendo a esperança de que em breve Jesus voltará. Esteja com o nosso irmão Ives, que vai nos trazer a tua palavra nesta manhã, o pão da vida, e que possamos sair daqui saciados, alimentados, para que possamos dividir com outras pessoas também. Pai, a Ti toda a honra e toda a glória, tudo isso que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Senhor, quero me entregar.
possa afastar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar, segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi minha infância, que não importa a distância, Ele vai te alcançar. Hoje nós temos aqui um irmão chama Ives, de Carapicuíba, né? Nós nos encontramos ali junto com os anciões, que nós tivemos um concílio, anciões e pastores. Eu fui pregar um sábado lá e hoje ele veio aqui, né? E que Deus possa te abençoar nesse momento, tá bom, Ives? Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Como nosso irmão, né, ancião Eliabe, ele falou, eu sou Ives. Não, eu posso dizer hoje, eu sou haitiano ou brasileiro, né? Porque eu estou aqui no Brasil há 10 anos, né? Mas o que me deixou muito feliz, como Deus falou, aonde tiver 12 ou 13 pessoas reunidas, a presença dele está lá, né? Amém? Está aqui. E, quando eu estava lá no Haiti, eu falei assim, mas será que o jeito que eu vi que o campo é grande, será que no mundo inteiro o campo é assim também? Mas quando cheguei aqui no Brasil em 2015, eu vi o campo ainda é maior. Amém? Amém. Eu fiquei feliz por isso. Então, eu agradeço o irmão Eliabe pelo convite. Na verdade, os líderes da igreja que não aceitou esse convite, mas não, porque ele falou com os outros irmãos, com os outros líderes, então deixou hoje então o púlpito para eu compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês. Então, Eliabe, ele é um amigo. Ele é o nosso amigo porque a gente tivemos oportunidade, né? Para ficar no mesmo dormitório, mas não? Com o irmão Eliabe e o irmão José atrás. Enquanto a gente, no momento do repouso, a gente conversou. Falei, então, é bom para compartilhar os contatos para poder convidar né? Pregar na igreja dos outros. Hoje é um muito prazer estar aqui com vocês. Então, nessa manhã, irmãos, no momento que o irmão Eliabe me convidou, sempre, antes que eu pegar o microfone para falar, eu sempre falo com Deus, o que eu posso falar? Porque a gente não sabe falar, na verdade, não sabe nada. Por isso, Deus sempre usou então, as personagens bíblicas como um instrumento para poder compartilhar a palavra. Porque a gente não tem nada bom em nós. Então, os irmãos, nessa manhã, então nós vamos considerar junto uma parte da Bíblia. Então, nesse capítulo, os irmãos, nós vamos ver qual é então, o trabalho do Espírito Santo na vida de nós como ser humano. Então, vamos ler junto o Atos, capítulo 8, nós vamos considerar com vocês o versículo 26 até o versículo 39, 40. Atos, capítulo 8, os versículos 26 até 40. Mas antes que eu falo mais, vamos pedir a orientação do Espírito Santo novamente.
Muito obrigado, Senhor, nessa manhã do seu santo sábado, estamos aqui. Para, Senhor, ouvir sua voz falar conosco. Por favor, Senhor, ajuda cada um de nós a entender essas orientações, porque nós podemos praticar até o Senhor voltar. Fica conosco, perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Então, os irmãos, nessa manhã, vou falar com vocês um pouquinho desse cenário entre o Felipe e o Eunuco. O anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: desponte e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que é um etíope, eunuco, alto oficial da Candace, rainha dos etíopes, e qual era superintendente de todo o seu tesouro que vieram adorar a Jerusalém. Versículo 28. Estava de volta e assentado no seu carro. Venha lendo o profeta Isaías. Próximo. Então disse o Espírito Santo a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanhar-o. Versículo 30. Correndo, Felipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Versículo 31. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto com ele. Versículo 32. Olha, a passagem das Escrituras que estava lendo era esta: foi levado como ovelha a matadouro, e como cordeiro mudou diante do seu tosquiador. Assim, ele não abria a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderia descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, o eunuco disse a Felipe: peço que te me explicar e quem se refere o profeta. Falou de si mesmo ou de alguém outro? Então Felipe explicou, e começando para essa passagem da Escritura, anunciando a Jesus, seguindo ele caminho fora, chegando ao certo lugar onde havia água, diz, e o eunuco: eis que a água, quem pede que seja eu batizado? Então, vamos parar um pouquinho, depois nós vamos continuar. Então, os irmãos, aqui nesse cenário, o tempo depois da destruição do templo de Jerusalém, então Felipe, ele é um dos 70 discípulos que estava lá no templo, que estava então trabalhando na obra de Deus, que estava pregando o evangelho, que estava curando as pessoas que estavam doentes, que estavam com a necessidade. Então Felipe, ele era uma dessas pessoas, e por isso o diácono Felipe, então qual o trabalho dele?
ele servia como assistente e provedor do alimento para os membros mais pobres da igreja cristã em Jerusalém, na época do primeiro século. Então, Felipe, antes que esses anjos falaram com Felipe, mas Felipe ele estava já há tempo na obra. Então, quando os irmãos, os discípulos estavam numa situação difícil, então eles fugiram, né? Então, cada um desses discípulos foi a algum lugar. Mas o Felipe, o texto diz que o Felipe estava então numa região bem próximo, que é da Samaria. Então lá, mesmo que o templo foi destruído, mas Felipe ele estava continuando a fazer esse trabalho missionário. Ele estava pregando o evangelho. Ele estava visitando os membros, as pessoas que a sociedade considerava como as pessoas que não têm valor. O Felipe, ele estava pregando. Mas no versículo 26 falou, o anjo do Senhor falou com Felipe, e dizendo, desponte e vai lá ao lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Então, quando eu pesquisei, então, naquele lugar que esses anjos falou com Felipe para ir, é um lugar muito longe. O Felipe, ele caminhou muito. Felipe, ele caminhou mais de 200 quilômetros andando. Mas, na hora da chamada, Felipe, ele não questionou nada. Ele não questionou. Eu imaginei, quando eu peguei o contexto desse capítulo, desse texto, falei, mas se for eu ia questionar, mas por quê? Porque naquele lugar é um lugar que não tinha movimentação, tipo aqui, São Paulo, aqui na Barra Funda tem muita gente circulando. Não, lá era um deserto. Imagina no deserto, o que tem no deserto? É poeira, não, é seca, é sol. Mas o Felipe, ele aceitou a voz do Espírito Santo. Então, dizendo o versículo 2, 27, então, esse que é vou continuar no versículo 26, o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo, desponte e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se achava o deserto, ele se levantou e foi. Esse que é um etíope, eunuco, alto oficial da Candace, reina dos etíopes, o qual era suplementante, superintendente do todo o seu tesouro que via adorar a Deus em Jerusalém. Então, quando o Felipe desceu, o que ele achou lá? Ele achou um etíope que estava lendo qual livro? O livro do profeta Isaías. Mas só aquele homem, ele não entendeu o que ele estava lendo. Está vendo? Ele vem do Jerusalém adorando Deus, mas por um motivo ele chegou lá no meio do caminho, no meio da estrada, do deserto, ele decidiu parar o carro para ler esses livros, mas ele não estava entendendo. Então, quanto o Felipe, como o Felipe, ele obedeceu com a voz do Espírito Santo, então, quanto o Felipe, ele chegou nesse lugar, vamos ver no versículo 28 o que ele falou. Né? É no... Isso. Ele estava de volta e assentado no seu carro, vem lendo o profeta Isaías. Desculpa, irmãos. Versículo 30, né? Vamos virar. Isso. Então, quando Felipe ele aproximou, então perto do etíope, o que aconteceu? O etíope falou, então, se alguém não me explicou, como eu vou entender?
o que falou. Então, o Felipe, ele aproximou, né, daquele eunuco. O versículo 31 falou, ele respondeu, como eu poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e sentado junto a ele. Olha, a passagem das Escrituras que estava lendo, ela é essa. Foi levado como ovelha ao matadouro e como cordeiro mundo perante seu tosquiador, assim que ele não abriu a boca. Nossa humilhação, lhe negaram justiça que lhe poderia descrever a geração. Então, o Felipe, ele então conversou. Então, a Bíblia fala que então Felipe, ele teve um longo diálogo com ele. Felipe não só fica naquele contexto que ele explicou, o contexto do texto que ele estava lendo, mas o Felipe, ele abriu uma conversação tão grande com ele. Então, o Felipe, ele chega a convencer o eunuco. Ele chegar a explicar tudo. Então, o eunuco estava precisando entender nessa leitura que ele estava fazendo. Então, no versículo 34, então, o eunuco disse a Felipe, peço que te me explicar quem que se refere profeta, falar de si mesmo ou de alguém, os outros, versículo 34. Então, o eunuco, ele falou com Felipe, então, essas palavras, então, de quem mesmo? É daquele profeta ou do outro? Então, Felipe falou, não. Então, essas palavras que você lê, então, é o Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ele sofreu para nós, então, nossos pecados que ia cair sobre nós, ele carregou, ele deu cada um de nós a vida. Então, irmãos, naquele contexto, o Felipe, ele conseguiu explicar, então, essa passagem com aquele eunuco. Então, aquele homem, ele não era qualquer homem. Que diz que no versículo 26, falou, ele é alto oficial da Candace, reina dos etíopes, ele é lá o superintendente de tudo o seu tesouro. Então, não qualquer pessoa. É uma pessoa nobre, é uma pessoa que a sociedade na época considerava como uma pessoa grande. Então, Felipe, ele aproximou dessas pessoas. Então, os irmãos, nessa manhã, então, eu e você, o Deus, ele confia essa missão tão especial para nós, para poder pregar esse povo, para poder, então, ganhar as almas, principalmente as pessoas que dizem que está ali na Bíblia, mas não entendeu nada. Não entendeu nada. Esse dia eu estava num serviço lá, depois do Jabaquara, eu tive a oportunidade para conversar com assembleano sobre o sábado, porque é um assunto muito forte. Aí ele voltou para a terra e falou, não, então, foi os adventistas do sétimo dia que matou Jesus lá no início. Eu falei, não, como você sabe o adventista do sétimo dia? Então, se é os adventistas do sétimo dia que matou Jesus, você também matou Jesus. Você também matou Jesus, porque o adventista vem de uma palavra, advento, que significa aquele que attend, que está esperando a volta de Jesus. Mas só no mundo que nós vivemos hoje, tem duas categorias. Tem adventista de sétimo dia e adventista do primeiro dia. Eu falei com ele, mas quanto eu expliquei? Então, de tudo, então, no início, então, aonde vem essas religiões que tem hoje. Aí ele explicou. Aí ele não tem resposta da verdade.
Até hoje eu tenho contato dele. Eu falei, então, nós vamos estudar a Bíblia. Mas ele fugiu. Ele não quer aceitar. Então, os irmãos, nós que estamos aqui nessa manhã, então, quanto Deus chama você? Porque Ele tem um propósito. Ele tem um propósito, porque o mundo inteiro está na mão de Jesus, porque é Ele que criou o mundo. Porque quando a gente volta para trás, no Gênesis, então Deus criou o mundo era em forma e vazia. Então, quanto Deus Ele falou, então, tal coisa vem à existência, porque Deus, Ele tem poder. Então, por isso, quando o anjo falou com Felipe, ele não questionou, ele desceu lá. Então, quando ele desceu lá, então, aquele homem estava precisando a esclarecimento da palavra de Deus. Então, depois disso, os irmãos, no versículo 35, no versículo 36, então, seguindo, eles caminham fora, chegando a um certo lugar, onde havia água, dizendo ao eunuco, esse aqui é a água, que impede que seja eu batizado? Felipe respondeu, é lícito, se crê de todo o seu coração. E respondendo, ele dizer, creio que Jesus é o Filho de Deus. Então, mudou para o carro, e embudeceram a água e Felipe batizou o eunuco. Amém? Porque para você batizar uma pessoa, isso não vem de você, não vem de mim, vem do Espírito Santo. Eu tive uma oportunidade uma vez lá no Haiti, porque eu me batizei em 2001. Mas quando eu me batizei, meu pai, ele ficou bravo comigo. Eu estava no segundo do estudo, faltava 2 anos para terminar meu ensino médio. Ele falou, mas tem tantas religiões para você escolher. Por que você escolheu a 17º dia? Eu falei, pai, porque eu vejo lá pregar a verdade. Nossa, ele irritou. Ele falou, mas vou colocar você fora de casa para o pastor da sua igreja, então, continuar pagando a escola. Eu falei, pai, sim, pode jogar minhas coisas fora, pode me dar minha roupa, eu vou. Com certeza, Deus vai comigo. Mas, graças a Deus, eu tinha uma mãe amorosa. Minha mãe, ela não adventista, mas ele me aceitou quando eu aceitei Jesus. Meu pai me repulsou, mas minha mãe me abraçou. Desde daquele dia que eu me batizei, minha mãe nunca cozinha carne de porco. Minha mãe nunca maltrata de mim. Ainda ele continua a amar a mim mais que no início. Então, minha mãe continuou, eu continuei estudando. Então, na época, eu tive uma oportunidade de participar no treinamento como professor, porque lá no Haiti, vários lugares têm como eu posso dizer, organização internacional, porque lá é um país muito difícil, tanto nas tragédias naturais, também politicamente falando. É um povo sofrido. Então, tem um amigo meu, ele falou, Ives, o quê? Você não quer dar aula aqui para essas pessoas que não sabem ler alfabeto, né, alfabetização? Eu falei, sim. Ele falou, então, vou te dar um contrato mais uns 6 meses para você ensinar essas pessoas. Então, eu fui lá, eu assinei aquele contrato. Depois eu falei na minha oração, mas Deus viu que é a luta que eu estava passando. Eu fui lá, assinei o contrato, passei 6 meses ensinando e recebendo um salário. E com esse salário, minha mãe me ajudava bastante. Eu tive oportunidade para continuar a estudar. Eu terminei o ensino médio, ainda eu faço 2 anos de diretor técnico, sem a ajuda do meu pai. Amém? É para a gente entender, irmãos, quanto você está na obra de Deus, quanto você obedecer com a voz do Espírito Santo, Deus ele vai abrir as portas que nunca abre. Amém? Então, o eunuco, ele fala, então, a água está aqui, então, quem me pede? Quem que não me pede no batizar? O Felipe respondeu,
né? Ele respondeu, então, se você crê de todo o seu coração, e respondendo, ele disse, sim, que Jesus é Cristo, Filho de Deus. Então, os irmãos, na hora o Felipe, ele batizou o Henrique. Então, nesse mundo, os irmãos, não existe pessoa grande, não existe pessoa que tem serenidade, não existe, então, pessoa que o Espírito Santo não vai alcançar. Então, se a gente voltar para trás, a história do José. Né? José saiu numa família média, mas aonde Deus levantou ele? Lá no Egito como, mas não? Como o quê? Governador. Então, irmãos, nessa manhã, como eu falei, como no passado, né? O tema, hoje precisamos do Espírito Santo de Deus. Porque nesse bairro tem muita gente ainda que vai para a Assembleia, vai para a Católica, vai para a Pentecostal, vai para o canto certo, que Deus, Ele ama essas pessoas. Mas essas pessoas precisam ouvir a palavra. Às vezes tem muitos deles que sempre apresentam a desculpa, não, eu já aceitei Jesus. Não, mas você não está cumprindo o que a Bíblia fala. Você não está cumprindo os mandamentos de Deus. Essas pessoas, você precisa aproximar com essas pessoas. Mas tem um jeito, é com amor, é com a orientação do Espírito Santo. Do Espírito Santo, para você pregar essas pessoas. Porque o inimigo, que é o Satanás, ele colocou, então, várias alternativas para desorientar o mundo, para desorientar o Filho de Deus, para não entender a verdade. Então, irmãos, nessa manhã, então, como Deus ele usou Felipe, o diácono, Ele quer te usar também. Mas para Ele usar nós precisamos ter uma relação com Ele. Nós precisamos ter uma atitude de reverência. Como você vai conseguir, então, essa atitude? É quando você levantar, você lê a palavra de Deus. É quando você levantar mesmo, é correria. Eu sei, aqui em São Paulo é muito corrida. Mas você precisa ter mais uns 5 minutinhos para você conversar com Deus. Porque aquele momento que você vai passar, aquele momento você vai ter então, como eu posso dizer, nesse momento que você vai ter um alimento espiritual para você poder alcançar seu amigo. Pode ser o seu colega do trabalho, pode ser um amigo da faculdade, para você falar um pouquinho. Talvez o versículo que você lê, talvez o parágrafo do livro do Espírito da Profecia que você lê, talvez você vai usar uma frase para você alcançar seus amigos. E por isso é bom, você não pode levantar sem entregar a Deus sua vida. Porque o inimigo nosso, que é o Satanás, ele é forte. Ele é forte. Ele sabe o que... Ele sabe o controle de nossas mentes. Ele sabe o que nós vamos fazer mais para frente. E por isso nós precisamos, então, ler a palavra de Deus, principalmente a escola sabatina. Porque a lição da escola sabatina é uma ferramenta muito importante para nós como Adventista do Sétimo Dia. Porque através dela você vai estudar. Bons irmãos, nossa congregação, nossa igreja, nossa doutrina é uma doutrina única. Por isso, quando venho lá no Haiti, eu cheguei aqui, então, o único problema que eu tinha é só a barreira de idioma, só para me adaptar. Mas é uma doutrina só, você pode viajar no mundo inteiro, Estados Unidos, na França, na Iraque, qualquer canto, é a única, é uma lição só. É por isso essa lição dessa manhã, quando eu estava assistindo os irmãos apresentando, muito obrigado aos irmãos pelo
do jeito que você apresentou a lição. Porque esse mundo que nós vivemos, irmãos, não tem mais amor. Não tem amor mais. É mais para as pessoas arrumar a briga que abraçar. É mais que as pessoas, então, ofender os outros. É mais que as pessoas, então, tirar a vida dos outros que dar a vida. É sério, irmãos. Porque o mundo está nessa situação, está hoje, é por causa do falta do amor. Eu posso dizer hoje que Haiti, que é minha terra natal, hoje eu não posso voltar lá. Eu não sei se vocês estão acompanhando, lá é horrível. É horrível, irmãos, é horrível. Os jovens lá tá fugindo para os outros países. Os jovens parece que não tem mais futuro, porque por causa da política, os bandidos, os ladrões estão invadindo a casa. Mês passado, o meu pai estava lá na casa dele, no quintal dele, e dois caras chegaram com um fuzil na mão, armada, e pediu para ele entregar a chave do carro dele. Os caras pegou a chave e foi embora, levou o carro embora. Na própria casa. Hoje em dia, a delegacia lá que está na cidade, não existe mais policial mais. Quem que está lá? Os bandidos que estão cobrando imposto, tudo. Meus irmãos, é não difícil? Olha o mundo que nós vivemos. Às vezes a gente está aqui no Brasil, não, está mais sossegado, mas lá fora, os irmãos, tem muita gente sofrendo. Mas é por isso, os irmãos, nessa manhã, Deus ele tem um plano, ele tem um propósito na vida de cada um, de filho dele. Deus tem um plano, porque o Deus não está lá. Logo, logo, então ele vai regressar. Por isso nós precisamos, os irmãos, como o Felipe, ele pregava o Evangelho, ele pregava com confiança. E por isso, os irmãos, no versículo 8, no versículo 1, capítulo 8, então, naquele dia, levantou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Alguns homens piedosos suportaram o que estavam fazendo, o grande pranto sobre ele. Saulo, porém, auscultava, e a igreja entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, e encerrava os no cárcere. Então, Felipe, no momento dessa perseguição, ele não perdeu a fé. Ele continuou, ele fugiu, mas ele foi para lá, ele continua a pregar o Evangelho, o Espírito Santo continua, então, a alimentar ele. Então, os irmãos, para finalizar nessa manhã, então, no versículo 39, quando saíram de água, o Espírito Santo, Senhor, arrebatou a Felipe. Não o vento, mas é o único. Esse foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo, mas Felipe veio achar-se a Azotos e passando além, evangelizar toda a cidade até chegar a Cesareia. Então, quando Felipe, ele batizou Felipe, o Espírito Santo atuou e arrebatou Felipe. E aquele eunuco, ele continuou o caminho. Então, a Bíblia fala, então, quando ele chegou, o que ele fez? Ele continuou a pregar o Evangelho. Ele recebeu, ele continuou. Então, lá na África, naquele continente da Etiópia, então, o que aconteceu? Cresceu as igrejas. Onde que não tinha as igrejas, então, os irmãos que converteram, então, construíram mais igrejas. Mas por causa de quem? Por causa do Felipe. Então, nessa manhã, então, com o seu trabalho, então, o mundo inteiro vai ser alcançado.
Porque o trabalho missionário que você está fazendo aqui é não só aqui, Brasil. Então, esse trabalho ele vai lá no mundo inteiro, porque você vai pegar uma pessoa, ela vai batizar, ela vai contribuir no oferta, dízimos, então o evangelho vai continuando pregando. E muita gente vai alcançar. E quanto muita gente vai alcançar, você vai receber na sua bênção, sua coroa. Então, por isso, nessa manhã, Senhor, antes que nós cantar aquele hino que eu passei, eu e você, nós precisamos entregar nossas vidas a Deus. Nós precisamos dispor, igual o Felipe ele falou. Então, sim, Senhor, eu vou. Igual, então, Abraão falou, sim, Senhor, eu vou. Então, você também nessa manhã, você precisa, então, colocar, então, sua vida, você precisa colocar seu tempo à disposição de Deus para alcançar as pessoas ainda que estão nas trevas. Você precisa, então, viver uma vida que Jesus viveu quando ele estava na terra. Porque a vida que ele viveu, ele estava, então, preocupado com a vida das pessoas. Tanto fisicamente como espiritualmente. Então, é por isso, nessa manhã, irmãos, nós vamos cantar esse hino. Então, nós vamos cantar com o espírito de obediência. Você vai cantar com o espírito de entrega, com certeza. Você, então, dos 10 anos atrás, 5 anos atrás, você não aceitava de trabalhar na obra de Deus. Você não aceitavam de, então, colocar sua mão na igreja para trabalhar. Então, naquele momento, você vai cantar esse hino, você vai, então, ter uma reflexão com o nosso Deus que está lá no céu. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer. Somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer. Somente um coração impuro e pecador.
soberano Pai, Deus que está no céu, muito obrigado, Senhor, nessa manhã, pela revelação da sua santa palavra. Você falou conosco sobre como você, então, age no passado, hoje. Então, o teu Espírito Santo ainda existe para poder alcançar os outros, as outras pessoas, ainda que não entendem, então, na verdade, da sua breve volta. Senhor, nessa manhã, obrigado. Abençoa cada um de nós, abençoa a sua igreja, abençoa, então, a liderança, para que essa igreja continue nesse bairro, pregar, para que logo, logo, então, a construção da igreja se termina para poder fazer esse trabalho nesse bairro. Fica conosco e abençoa cada família, dá a cada um de nós um bom resto do sábado, em nome de Jesus. Amém.